1 Coríntios 4, 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, ou com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Console-se com essas palavras, né? É o tema, essa pequena mensagem para nós. Console-se com essas palavras. Bom, esse texto aqui, ele vem clarear para nós a questão da situação de cada um de nós, porque nós é que somos a igreja. Como é que vamos ficar quando o Senhor vier buscar a igreja? Como é que vai ficar a situação? Como isso vai ser? O que vai acontecer com aqueles que já partiram? Quando a palavra fala os que dormem, são os que já morreram. Essa expressão no Novo Testamento sempre o Senhor fala dorme, né? Porque os que estão em Cristo, eles não morrem, eles dormem no Senhor, né? Dorme no Senhor, porque haverá um dia em que a palavra mesmo fala aqui, que o Senhor vai ressuscitar a cada um de nós que já tivemos partidos, glorificar o nosso corpo e encontraremos com Ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo, devido às lutas e às batalhas que a igreja de Tessalônica estava passando, enfrentando naqueles dias, os primeiros anos da igreja, os primeiros dias da igreja, ele dá essa palavra revelada por Deus para os irmãos. E ele começa aqui a dizer para nós, dizendo que os irmãos não deveriam ser ignorantes com respeito àqueles que já tinham morrido ou dormido no Senhor, partido no Senhor. Já estavam sepultados, pregaram a Jesus, serviram a Jesus, mas chegou o momento em que o Senhor levou o espírito deles. E o corpo, como diz a palavra, foi para a sepultura. E aí ele fala, vocês não podem ficar ignorantes em relação a isso, aos que já dormiram. Para que vocês não venham ficar tristes como os demais que não têm esperança. A irmã pode ficar à vontade, tá, filho? Então ele quer dizer o seguinte: vocês conheceram a Jesus, serviram a Jesus, estão servindo a Jesus, mas há no coração de vocês uma pergunta: e os que serviram a Jesus antes de vocês? Os que serviram ao Senhor, a qual nós servimos agora antes de vocês, como é que está a situação deles? O corpo já foi para o pó, virou pó. Aí Paulo vem clarear isso aqui para nós em 1 Coríntios 4, 13 em diante. Coríntios de novo. E ele fala, 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. É porque hoje eu preguei uma mensagem em cima de Corinto, então o Corinto está bem aí fixado, né? E aí, ele traz então essa resposta dada por Deus para orientar os irmãos aqui em 1 Tessalonicenses, dentro desse texto, que envolve todo o contexto, como ficaria a situação dos irmãos, que os irmãos não fossem ignorantes em relação a isso. O que é uma pessoa ignorante, irmãos? É uma pessoa que não tem um conhecimento de causa. É uma pessoa que não conhece um determinado assunto. Qual a profissão do irmão? Profissão. A minha profissão, eu trabalhava de carpinteiro. Carpinteiro. Eu sou ignorante em relação à profissão de carpinteiro, que eu não sei mexer com isso aí. Né? Às vezes ignorante a gente acha aquela pessoa que é mal educada, aquela pessoa que é grossa. Não é só isso aí. Ignorante é aquele que não tem um determinado conhecimento de uma determinada área. Então Paulo está falando, eu não quero que vocês fiquem ou sejam ignorantes em relação à situação dos que serviram ao Senhor e já partiram. Então quero clarear a mente de vocês como é que está a situação deles hoje, como é que vai ficar?
Vocês precisam desse conhecimento, desse saber. Vocês não podem ficar ignorantes em relação a essa situação, como estamos que não têm a esperança. A esperança que é Jesus. A esperança que Ele mesmo prometeu para nós. Eu vou para a casa do Pai preparar moradas para vocês. Porque aqueles que estão sem a esperança, sem o conhecimento de Jesus, eles não sabem o que vai acontecer com eles após eles saírem dessa existência. Paulo falou, com vocês é diferente. Vocês precisam entender e compreender o que vai acontecer com vocês no momento que vocês saírem dessa existência humana. Vocês estão aqui como peregrinos. Vocês estão aqui de passagem. Vão cumprir a missão de vocês de estar anunciando o Evangelho. Mas vai chegar a hora em que vocês sairão e outros prosseguirão anunciando o Evangelho. A existência humana, ela é uma existência finita. Infinito só Deus, né? Ela é finita. Ela cessa. A vida é efêmera. A vida ela é passageira. A vida humana. E ele diz, olha, vocês não podem ficar tristes, porque os irmãos estavam preocupados. Nós tínhamos A, B, C ou D, vamos lembrar de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Estevão era um homem cheio do Espírito, um diácono abençoado, cheio da palavra, pregava. Um homem que tinha uma unção, uma palavra tão ungida que talvez alguns apóstolos nem conseguiram ter. E como é que está a situação de Estevão agora? Como é que está a situação daqueles que foram martirizados? Como é que está a situação daqueles que foram mortos no Coliseu de Roma? Dilacerados e comidos por leões, famílias inteiras foram destruídas. Como é que está a situação deles? E aí Paulo, irmão, sentindo de Deus que havia no coração dos irmãos uma tristeza, porque eles não tinham resposta para essa pergunta, ele então fala, não vou deixar vocês sem esse saber. Não vou deixar vocês ignorantes em relação a isso. E aí ele diz, os que já dormem no Senhor. Porque os que não têm a esperança de um dia estar na eternidade com o Senhor, a esperança de um dia estar eternamente com Deus, essa esperança, ela não existe para aquele que está lá fora. Para aquele que não me conhece, que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra, que não conhece o Evangelho. Mas nós, se conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, nós temos que entender o que é que vai acontecer conosco nesse caminhar, nessa existência de Jesus, e quando cessar o dia que nós vamos parar de caminhar nessa existência. Seja por meio do momento que formos levados para o Senhor, ou seja pelo meio da morte física mesmo. E aqui ninguém vai ficar para semente, né? Meu pai morreu em 2003, né? Minha mãe morreu ano passado, 2013. Né? E eu daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco são meus filhos. Daqui a pouco é os filhos dos meus filhos, se o Senhor não tiver voltado para buscar a sua igreja. E assim é. Por isso que a palavra diz que nós devemos anunciar, o próprio Senhor fala, anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. Dar de graça o que recebemos de graça, que é o Evangelho, que é a palavra, que é a vida eterna. Ele fala, vocês não vão ficar sem esse saber. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já partiram. Isso é que nos conforta, irmãos. Ter perdido queridos e queridas, né? Irmãos, irmãs, pessoas que a gente amou e ama muito. A gente sabe que um dia estaremos novamente com eles. Na minha casa, o primeiro a se converter fui eu. A glória de Deus. O primeiro a vir para Jesus fui eu. 18 anos. Minha mãe era macumbeira, meu pai também, minha avó, mãe de santo, minhas tias também, tudo nesse negócio. Desde criancinha eu era obrigado a participar dessas reuniões horrorosas. E Deus, desde os 15 anos, Deus já estava trabalhando na minha vida. Quando eu recebi um diagnóstico com 15 anos, em que o médico falou para mim assim, sentindo umas dores no coração, do lado esquerdo aqui do peito. Meu pai me levou no médico, no cardiologista, e ele, sem sabedoria, porque você não pode fazer isso com o paciente, ele foi lá, botou o aparelhinho e tal, e falou, ó, o coração deste menino
está batendo irregularmente, ele tem problema de coração, ele não vai durar muito tempo não. Hein? Eu ouvi aquilo, aí eu fiquei em desespero. Não podia falar isso. Eu com 15 anos já entendi muito bem as coisas. Falei, meu Deus, estou sentenciado a morrer com 15 anos de idade. Aí o desespero bateu. Tinha que ter conversado com minha mãe e com meu pai à parte, conversado com eles, explicado para eles a situação. E aí eu fiquei, meu Deus, que situação complicada. Tenho 15 anos, nem comecei a vida, já vou partir. E aí Deus abençoou que Deus já estava fazendo a obra, trabalhando na minha vida, de maneira que se eu estivesse dentro de casa sentado e ouvisse um culto ao lado da minha casa, como eu ouvi agora aqui, eu começava a chorar. Se eu passasse na praça, tivesse um grupo louvando a Deus e alguém anunciando o Evangelho, eu começava a chorar. E eu não entendia, por que eu fico chorando? Por que às vezes tinha um grupo lá, eu chegava disfarçado, eu ficava num cantinho ouvindo. Às vezes a gente acha, irmãos, que a palavra não está fazendo efeito no coração das pessoas, mas ela está assim. Porque a gente anuncia a palavra e é o Espírito que vai lá e planta a semente. É o Espírito Santo. E aí eu me lembro que eu morava ali, não sei se vocês conhecem ali, o Bento Ferreira, perto do Alves Cabral. Tinha um culto que acontecia uma vez na semana, lá na Glória. Gente, olha como é que Deus faz as coisas. Lá na Glória, sabe onde é a Glória, né? Então dali do Álvares, você atravessa o mar, passa pela ilha, como é aquela ilha? Ilha das Cobras? Fumaça. Ilha da Fumaça. A ilha lá do meio do mar. Não sei. Uma ilha grande que tem ali. Isso é mais antigo. E após a ilha você chega na Glória, tem uma praia, tem um negócio de barco ali. Acontecia um culto lá do outro lado do mar. Eu consegui ouvir, de dentro da minha casa, do meu quarto. Eu ouvia, que eles estavam pregando, cantando. E começava a chorar, e o culto lá do outro lado do mar. Eu já aprendi o dia, a hora do culto, já ficava na minha janela de casa assim ouvindo. Deus fazendo a obra na minha vida, irmãos. O homem só não vai para Jesus quando ele não quer mesmo, porque Deus cria situações. Deus cria situações. Ele nos ama tanto que ele cria situações para que o Evangelho nos alcance. E foi até que com esse diagnóstico, que eu creio que foi uma situação, não posso dizer que foi natural ou permitida por Deus. Para mim, isso para mim hoje não faz diferença. Porque para mim a diferença hoje é que eu estou em Jesus. Amém? Amém. A diferença que faz para mim, a grande diferença é que eu estou em Jesus. E que se meu coração parar hoje, meu corpo parar agora, eu infartar agora, glória a Deus, aleluia, eu estou com Jesus e acabou a história. Vou ter um privilégio que vocês não vão ter. Eu vou sair dessa vida horrorosa, desse mundo nojento, dessa sociedade corrupta, nojenta, e vou por eterno. Eu vou chegar primeiro que vocês lá, louvado seja o nome de Jesus. Essa é a grande diferença da minha vida hoje. Mas de alguma forma a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os propósitos, segundo os planos de Deus. Então essa situação contribuiu. E tudo contribui, irmãos. Até aquela situação ruim que a gente está passando, meu Deus, eu não queria passar por isso, meu Deus, eu tenho que passar por isso. Meu Deus, eu estou nessa luta, eu estou sem dinheiro, meu Deus, eu estou doente, eu recebi um diagnóstico ruim do médico. Aí é só lembrarmos da palavra, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, esse aparente mal que está acontecendo na minha vida, que para a gente é um mal, mas para Deus é um tratamento, é uma forma dele trabalhar na nossa vida e de fazer algo melhor em nós depois que passar a situação. E aí, amados? Fiz o exame lá de coração, não sei o que lá, na época o exame tinha que fazer. Aí, no dia do resultado, minha mãe e meu pai disseram que não podia ir comigo, eles eram comerciantes, eu já sabia isso, sabia onde era. Era ali onde eu trabalho hoje, mesmo, perto do Detran ali. É bem Ferreira ainda, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei, tinha que ir no outro dia. E aí, irmãos, o Espírito, que não é de Deus, porque o Espírito de Deus não faz isso, é um espírito contrário mesmo. Eu senti aquela voz dizendo, se mata. Você é um jovem de 15 anos, condenado à morte. Você fez o exame, eu continuo sentindo dor no peito, dor. Se mata, se mata.
Às vezes muita gente, irmão, se mata, se suicida, a família não sabe nem por quê. Que a função do inimigo das nossas almas é o quê? Destruir. Isso, né? Destruir. Roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. E ele quer botar o homem no desespero, para o homem não ver. Ah, não tem porta aberta, não tem janela, não tem solução. O médico diz que não tem jeito, o advogado diz que não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Aí o inimigo vem, não, então você acaba com a sua vida. Toda semana tem gente se jogando da terceira ponte. Só que por lei é proibido a imprensa divulgar. Mas eu que trabalho próximo lá da área, sei disso. Toda semana alguém se joga de lá. Porque se divulgar, a quantidade de gente que tem querendo acabar com a vida, porque está desempregado, porque está doente, porque está em crise, porque perdeu a esposa, perdeu o esposo, perdeu a namorado, ou está devendo ao traficante, o traficante quer matar, vai lá e se joga. Então não pode anunciar, não pode botar no jornal. Por acaso, de vez em quando, o que acontece? Alguém passar com o carro, alguém está se jogando, alguém vai lá com a câmera, filma o bombeiro chegando e tal, mas vocês podem ver que a imprensa em si, ela não divulga mais, que é proibido por lei. E aí eu lembrei, falei, meu Deus, eu vou me subir na laje da casa do meu pai, do prédio, e vou me jogar. Mas eu calculei, eu falei, não, isso não é muito alto, eu não vou morrer. Eu quero morrer. Falei, vou pegar uma faca então e enfiar no meu peito. E aquela voz falar comigo, enfia mesmo. Eu falei, não, eu posso na última hora não querer fazer, sentir a faca entrando, sentir muita dor. Falei, ah, sim, meu pai tem um 38 que fica em cima do guarda-roupa. Vou pegar o 38. E eu planejei comigo, falei assim, amanhã eu vou fazer isso. Depois que meu pai, tiver todo mundo for dormir e tal, vou botar uma música lá para ele não fazer muito barulho, eles não ouvirem o barulho, e vou dar um tiro na cabeça e acabou. 15 anos. E aí, gente, o que aconteceu? Para a glória de Deus. No outro dia, eu fui ligar um rádiozinho que eu tinha. Sempre tive esse costume de ouvir uma música, um som, quando eu vou dormir, descansar, ou quando estou almoçando, jantando. Eu falei, vou ligar um rádio aqui para ouvir uma musicazinha enquanto eu estou fazendo um lanche. Quando eu liguei, alguém estava falando assim, você que acha que não há mais esperança para você, a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não acabe com a sua vida, vem aqui no culto agora, aqui a 2 horas vai ter culto. Amém? Aleluia. Eu parei assim, se eu for lá no culto, essa pessoa que está pregando, esse irmão, disse que o que é impossível para mim, o que é impossível para os homens, tão impossível para o médico, é possível para Deus. Eu vou lá. Eu quero ver se esse Jesus que ele está falando aí resolve o meu problema. Eu vou lá. Se não resolver, quando eu voltar, eu me mato. Aí, irmão, me preparei, 2 horas depois eu fui. Cheguei lá, não entendi nada. Os irmãos estavam louvando. Fui numa igreja assim, uma igreja mais assim, diferente da igreja pentecostal, diferente, né? Os irmãos, aquele culto mais agitado, né? Eu não entendi nada, cantando, louvando. Mas eu fiquei ali, eu falei, eu quero receber a bênção de Jesus. Não foi nem receber a bênção do pastor, nem mesmo do irmão que falou, foi ele, não. Ele falou que o Jesus faz o impossível. E eu quero receber a bênção desse Jesus. E ali fiquei sentado, aí louvado, deram testemunho, pregou lá o pastor. Depois fez o apelo para as pessoas ir na frente, receber oração. Fui lá na frente, recebi oração. Senti uma alegria, senti uma paz no meu coração, irmãos. Aí fiquei assim, senti aquela coisa, aquele desejo de acabar com a minha própria vida, o suicídio acabou. Saí dali feliz, alegre, fui para casa. E quando algumas horas depois que eu vim me aperceber, eu não estava sentindo mais dor no peito, não estava sentindo mais pontada, sumiu tudo. Eu falei, eu não estou sentindo mais nada, graças a Deus, graças a Jesus. O irmão falou, é verdade, cheguei lá com uma dor horrorosa. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou acreditar nesse Jesus, que ele já me curou. Aí peguei o resultado do exame e fiz assim, ó, zap, já joguei no lixo. Até hoje eu nem sei o que o resultado estava falando. Joguei. Eu falei, a partir de hoje eu vou caminhar com o Senhor. Com o Senhor.
Então estou contando aos irmãos uma pequena experiência minha que eu passei, irmãos. E que daí depois, com o caminhar dos anos,